Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde tudo é simples, específico e direto ao ponto. Hoje o papo é sobre a chamada guerra fiscal entre os estados brasileiros, uma disputa silenciosa que movimenta bilhões de reais, gera insegurança jurídica e torce a lógica do federalismo do Brasil, ou seja, quase todo mundo sai perdendo. Tudo isso começou quando os estados perceberam que poderiam usar o ICMS como ferramenta para atrair empresas e investimentos. Cada unidade da federação tem autonomia para deliberar sobre o imposto. Passou a ser comum a concessão de incentivos fiscais unilaterais, isenções, redução de alíquota e créditos presumidos que muitas vezes nem passam pelo crivo do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que exige unanimidade para aprovar esse tipo de benefício. Virou um vale-tudo. Um estado começou a oferecer vantagens fiscais para tirar empresas do ouro, não por mérito, infraestrutura ou mão de obra qualificada, simplesmente por um benefício fiscal mais agressivo. Estados como Goiás, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo se tornaram símbolo desse modelo para a atração de empresas com base em renúncia fiscal. Mas não só esses estados, viu pessoal? Todos os estados brasileiros têm algum tipo de incentivo fiscal. E claro, onde é renúncia fiscal, há perda de arrecadação. Essa competição não é leal e nem é saudável. É uma corrida para o fundo do poço, onde os estados renunciam a receitas sem nenhuma garantia de retorno social. O que parece autonomia dos estados, na verdade gera perda de arrecadação para os estados, distorcendo a concorrência e desestimulando investimentos em áreas cruciais como educação e saúde. E aí entra um dos efeitos mais perversos dessa guerra, a insegurança jurídica. Empresas receberam incentivos legítimos, ou pelo menos aparentemente legítimos, começaram a ser autuadas, obrigadas a devolver valores com multa e juros. Tudo porque os estados criaram um ambiente de informalidade institucionalizada. Quem diria que os estados fariam isso, né? E o próprio Supremo Federal teve que intervir, impondo regras mais rígidas, exigindo a aprovação unânime no CONFAZ e editando a súmula 69, que veda o uso de incentivos não autorizados. Enquanto alguns estados tentam manter as contas públicas equilibradas, outros usam o ICMS como moeda de troca, atraindo grandes empresas sem compromisso com o desenvolvimento regional de fato. Depois precisam da ajuda do governo federal ainda para fechar suas contas. O que pareceu uma solução temporária para estimular a economia local, virou um mecanismo sistemático de desorganização tributária nacional. Vale lembrar, essa guerra acontece entre índices do mesmo país, com o mesmo povo, com os mesmos desafios sociais, mas a lógica de concorrência selvagem, como se cada estado fosse uma pequena ilha brigando por sobrevivência, e não parte de uma federação. Por fim, o fato é, não existe justiça fiscal quando cada estado joga com suas próprias regras. A guerra fiscal não gerou desenvolvimento regional sustentável, gerou desigualdade, insegurança e uma estrutura tributária que privilegia a esperteza e penaliza quem segue a lei. Enquanto não houver uma estrutura nacional sólida, coordenada e equilibrada, este tipo de disputa vai continuar correndo à base do sistema tributário brasileiro. Com a reforma tributária, esse tipo de guerra fiscal vai deixar de existir. Como a tributação dos bens e serviços vai acontecer no destino, pessoas não vão trocar de cidade meramente por pagar menos impostos, o que não acontece hoje, já que a tributação ela ocorre no local de produção dos bens e serviços. Então, com a reforma, acabou a guerra fiscal. Pelo menos isso, a reforma tributária já vai nos ajudar a melhorar o sistema tributário brasileiro. E aí, deu para entender? A guerra fiscal é só mais um sintoma de um país fragmentado por dentro. E como sempre aqui, é simples, específico e direto ao ponto. Até a próxima!